uma discussão espacial e de envolvimento de outro tipo de sociedade. Agora a gente entra numa questão quantitativa, para a gente entender um pouco, não é? Quantos, quem, para onde, de onde. Não é? Depois vou falar um pouco dessas nações diaspóricas que formam com o tráfico, quem são os nagôs, os malês, os minas e os iorubás, ou seja, esses nomes que a gente tem na memória, não é? Porque tem candomblé, porque tem capoeira de Angola, ou seja, esses nomes que são nomes que a gente incorporou, não é? E que tem uma origem, não é? Então vamos discutir um pouquinho essa questão das nações diaspóricas e uma parte final, não é? A respeito das autobiografias e do equiano. Não sei até que ponto a gente vai conseguir aprofundar, não é? Mas aqui a gente está vendo fontes, não é? Com a base de dados estamos trabalhando a questão das fontes. Nas partes interiores da aula, a questão dos relatos de viagem, os viajantes, ou seja, as informações que foram sendo deixadas para o historiador, né, a partir dos relatos de viagem, dos relatórios oficiais, etc. Bom, é uma base de dados formada desde 1999, ou seja, uma base de dados mais antiga, que começou a ser montada no Instituto de Bois, da Universidade de Harvard. A primeira edição dessa base de dados sai em 99, né, coordenada pelos historiadores, né, e que depois, reproduzida no CD-ROM, né, no CD-ROM, e que depois vai se transferir para a Universidade de Emory, também nos Estados Unidos, e que vai sair uma segunda edição, né, um segundo grande resultado, em 2006. Né? Então, o título da base, né, o nome da base é isso, Voyages, The Transatlantic Slave Trade Database, da Universidade de Emory, atualmente, coordenada por um africanista, por um estudioso norte-americano vinculado ao tráfico, David Eltz, né? Um trabalho que foi iniciado em 2006 e um resultado em 2009. Né? A segunda edição, ou seja, o segundo funcionamento começa em 2006. Né? O que é a base? Né? A base é a congregação, não é? Numa única base, não é? De informações a respeito das viagens dos negreiros. Não é? Então, uma base que trabalha basicamente com as informações decorrentes da movimentação dos navios negreiros. Né? Desde 1550 e 40, ou seja, desde das primeiras, né, informações a respeito dessa movimentação dos negreiros, até 1850, 1860. Né? Então, a montagem da base é simples, ou seja, são fichas de informação, né? Fichas que congregam dados a respeito daquele navio. Né? O nome do navio, o nome do capitão, né? A tripulação, o número de escravos embarcados, né? Nos portos de origem, o número de escravos desembarcados nos portos de destino. Né? Então, congregam informações individuais a respeito de movimentos de navios. Né? Com isso, ou seja, congregando esses dados a respeito dos navios negreiros, eles chegaram, né, a informações sobre 32 mil viagens negreiros, né, que eles estimam ser mais ou menos 92% de todas as viagens realizadas, né, no período entre 1540 e 1866. Né. É uma base que está disponível online, né. Ela é muito interessante de entrar e de lidar, não é?
e fácil de lidar. Tem um material didático junto, aquele mapa que eu mostrei para vocês, né, a respeito das zonas, vem da base de dados, né? Então, mapas, documentos online, né? E essas fichas individuais a respeito, né? Então, uma base interessante e com esse perfil, ou seja, computa as informações sobre a vinda de escravos e a vinda de escravos, né? Um porto ou 2 portos de origem, um porto ou 2 portos de recepção desses escravos. Origem e destino, ou seja, cobrem somente esse fragmento, né, de todo o processo de escravização. Não pega como que foi escravizado, né, pega exatamente as informações desse momento crucial que é a passagem dos escravizados e a atuação dos negreiros, né? Fichas individuais a respeito de todas as viagens realizadas, né? Então, registra, é uma base que colhe informações a respeito das viagens dos negreiros, com fichas organizadas individualmente, né? Aonde constam várias informações relativas àquela viagem, né? O nome do navio, a data da viagem, a bandeira, ou seja, se é um navio inglês, português, dinamarquês, não é? Ou seja, qual é a nacionalidade da bandeira do navio, se é norte-americano, se é brasileiro, se é português, não é? Quem é o proprietário, quando tem essa informação, quem é o mercador, dono, não é, do navio, não é? Onde foi construído o navio, às vezes, ou seja, qual é a procedência, qual é o tipo do navio, as variações, não é, dos navios, não é? Quem é o capitão, quem é a tripulação, quantos marinheiros africanos, quantos marinheiros brancos. Então, essa coisa dos dados. Depois, traça a trajetória da viagem. De onde saiu, de qual porto europeu saiu. Não é? Então, de onde saiu, em que pontos do litoral africano ele parou. Não é? Geralmente, os navios negreiros paravam em 1 ou 2 portos africanos. Ou seja, não era essa coisa de ficar captando 10 aqui, 10 ali, não é? Geralmente eles tinham um destino certo, né? Iam para lá, né? Às vezes não conseguiam completar a carga nesse porto africano, iam para outro, né? E de lá seguiam, né, direto para o local de destino, né? Depois, então, portos africanos de embarque dos escravizados e dados sobre os africanos transportados. Quantos, né? Às vezes distribuição quantas mulheres, quantos homens, às vezes distribuição quanto a idade das pessoas, a faixa etária desses africanos, né? Os índices de mortalidade, quantos morreram, né, na viagem, geralmente em torno de 10, 20%, né, de perda. Se teve alguma epidemia na viagem, se existiram revoltas durante a viagem, né? Então, informações relativas a... Né? É isso, né? O banco é isso. Então, às vezes você quer... Eu trabalho com traficantes, né, de escravos, mas boto lá o nome dele, né? Ele é um agente, ele é um mercador, né? Aí aparecem todos os navios que ele... Né, que eram deles e que fazem o tráfico. Né? Ana Joaquina dos Santos Silva, uma grande mercadora de escravos de Luanda. Né? Então, todos os navios que foram informados, né? Todos os navios que ela arrematou, né? Ela era uma mulher que tinha navios, né? E aí você vai, se você trabalha com traficantes, né, você vai conseguindo de alguma forma ter, né, onde eles atuavam, quais eram os mercados, se eles estão em Moçambique, por exemplo, né, ou seja, assim que a gente sabe se tem mercador brasileiro em Moçambique, né? Então, de que porto de Moçambique se sai de Quelimane se sai de
de Moçambique, se sai de Quiloá, mais ao norte, né, de onde estava o centro dos negócios dele, né, e onde estava o centro dos negócios dele aqui, né, se era Pernambuco, se era Recife, se era Bahia, se era Rio de Janeiro. Né? Então, a base é basicamente isso, não é? Ou seja, são fichas individuais a respeito dos negros. Né? Como é que eles foram organizando essa base? Né? Eles vão pedindo, né, para todos os historiadores que trabalharam com tráfico, né, informações, né, essas informações. Então, pegam desde... Eles funcionam como um depósito de pesquisas individuais. Né? Então, o Roquinaldo, por exemplo, é um historiador brasileiro nos Estados Unidos. Ele faz um estudo sobre a movimentação do tráfico em Luanda, em Benguela, né? E ele fornece as suas informações para esse banco de dados. Né? Ele pode ter tirado essas informações de várias fontes, né? Pode ser jornal, né? Então, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, do dia 15 de janeiro de 1822, informa aos seus clientes que está para chegar o navio tal, né, propriedade do fulinho de tal, que está trazendo uma carga de tantos escravos. Esses escravos vão ser vendidos, oferecidos, né, na Rodovidor ou no mercado do Valongo. Né? Aí, o que faz o historiador? Fornece, né, cede, né, para a base de dados essas informações. Então, uma base que vai funcionando através dessa captação, né, essa congregação de informações de historiadores de pesquisas individuais. Né? E aí eles vão eles vão colhendo informações sobre as diferentes épocas do tráfico, sobre as diferentes regiões, né? Sobre os diferentes comércios que se faz. Né? Então aqui eu pus, por exemplo, Maurício Goulart é um dos primeiros historiadores a fazer uma estimativa de... Né? Então, eles puxam para a base as informações do Maurício Goulart. Ou do Philip Curtin, que é quem faz uma das primeiras estimativas a respeito do tráfico atlântico. Né? Ou pega as pesquisas que o Guegos fez nos portos do Haiti, para ver a movimentação de africanos em direção a São Domingos. Ou as pesquisas que a Vila Vilar fez para a América Hispânica no século XVI, né? A do Guegos no século XVIII, a do Roquinaldo no XIX. Né? Então vai juntando, né, a Michelle Dager para as colônias da França. Né? Então vai juntando. Né? Segundo os organizadores, entre a versão de 99 e a de 2006, existia um lapso, que era as informações sobre o Brasil especificamente e sobre o comércio português especificamente. Né? E aí um esforço dos historiadores brasileiros para fornecer e para fornecer as informações. Então, Manolo Florentino, Roquinaldo Ferreira, Mariana Cândido, né? Historiadores que trabalham com tráfico para o Brasil, que disponibilizaram as suas informações para a base de dados. Né? Então, é mais ou menos assim, né, que ela vai... Né, As fontes que os historiadores usam são variadas, pode ser jornal, pode ser registros portuários, podem ser relatórios, né, relatórios das autoridades sobre a questão da higiene dos portos, podem ser os processos da Inglaterra, das comissões mistas. Então, os navios apreendidos pela Inglaterra, não é? E cada navio era um processo, e aí tinha uma descrição qual era o navio, quem era o capitão, quem era o número de escravizados, não é? Então tem esses dados que podem vir também das comissões mistas ou do controle dos portos na época da ilegalidade do tráfico.
Então, é um pouco isso que, né? É uma base legal de se mexer, porque você pode dizer, eu quero saber quantos escravos vieram para o Haiti entre os anos de 1850 até 1780, dirigidos para Porto Príncipe, né? Quem é que fazia esse, né? Qual era a nacionalidade dos navios, né? Então você consegue pedir informações e pedir gráficos ou tabelas, né? É uma base que trabalha com essas informações e produz aquilo que você... Eu quero saber quantos navios a Ana Joaquina, entendeu? Em quantos navios aparece o nome da Ana Joaquina como proprietária? Em quantos navios aparece o nome do Manuel Pinto de Oliveira, né, que é esse mercador que eu estudo, né? E aí você vai trabalhando. Eu quero saber quantas mulheres, né, quantas crianças, né? Acho que uma das coisas mais impressionantes que a base vai revelando é a quantidade de crianças envolvidas no tráfico, né? Aí é aquela coisa de arrepiar, né? Ou seja, principalmente no 19, né? A faixa etária, né? Ou seja, o número de crianças que era trazido, né, para o mercado do Rio de Janeiro, etc. Então, é isso. Eu trouxe para vocês... o primeiro dado é essa ideia de quantos, né? Ou seja, a base é uma estimativa, ou seja, ela trabalha com um número aproximado, não vamos dizer que é a verdade verdadeira, né? É uma estimativa que se aproxima, né, de um número eventualmente real. Então é só um cálculo, né? É uma estimativa, é uma possibilidade, né? A base chegou a dois valores, né, do número total de escravos, né, transportados e desembarcados, né, 11.561 em 1999, e aqui o número aumentado, 12.521.336, né? 12 milhões, desculpe. Né? Então, mais ou menos, né, coincidindo um pouco com as estimativas que vinham sendo feitas pelos historiadores, como, por exemplo, Philip Curtin, ou como, por exemplo, Inicore, que é um africanista. Então, estimativas feitas, né, desde o final do século XIX, né, que esse desejo de quantificar, né, essa ambição de saber, bom, mas quantos, né, de fato quantos, né, e que traz, então, uma ideia aproximada do valor total de africanos transportados para a Europa e para as Américas, né. Esse daqui é um primeiro quadro geral, né, que a gente pode fazer, inclusive para entender essas fases, né, ou seja, esses momentos do tráfico, esses momentos, né, aqui, né, do lado esquerdo, as nações de destino, né, uma tabela feita por séculos, né, 16, 17, 18 e 19, um total geral e uma porcentagem, né, ou seja, Europa, América do Norte continente, Caribe britânico, Caribe francês, América holandesa, América dinamarquesa, América hispânica, América portuguesa, Brasil, né? África, ou seja, aqueles que ficam, né, que são transportados de um porto ao outro, né? O dado, né, mais, né, chocante talvez, né, mas é um dado com o qual a gente tem que trabalhar, né, é a ideia de que 44% dos escravos transportados vieram, né, para o Brasil. Né? É um dado impressionante, né? E porque mostra duas coisas, né? Ou seja, uma porcentagem muito grande e uma duração muito grande desse tráfico em direção ao Brasil, né? Ou seja, ou América Portuguesa, né? Então, uma das sociedades mais
longevas, mas duradouras, né, do movimento do tráfico, né, e que chega a um índice de 40, ou seja, uma população significativa, uma porcentagem significativa, um contingente significativo de escravos por toda, né, a época. Né. Esse aumento da proibição, o Brasil teve o maior aumento justamente quando foi proibido, né? Como é que eles escapavam da Marinha inglesa? Com milhares de estratégias e barcos muito rápidos então mudam a construção dos barcos, fazem barcos menores e mais ágeis, capazes de escapar. Um litoral imenso, inteirinho recortado de pequenas baías, istmos, ilhas. Né? Pensa esse litoral, eu penso sempre o litoral norte de São Paulo, né? Ou seja, todas essas entranhas, ilhas, e pensa Paraty, pensa Angra dos Reis, pensa Ilhabela, pensa, entendeu? Ou seja, pensa esse litoral norte, tudo cheio de, não é? De reentrâncias, de baías, não é? De lugares onde o navio fica ao largo, né? Não precisa necessária, né? Canoeiros que são encomendados e que vão lá e fazem o transporte, né? Nas áreas onde a demanda de escravos é muito alta, né? Bananal, o Vale do Paraíba Paulista está aqui em cima, Angra dos Reis está aqui. O Bracuí, que é o último processo de contrabando de escravos, né, clandestinos chegados ao Brasil, que é Bracuí, né, fica aqui embaixo. Né? Ou seja, de algumas propriedades você consegue ver a movimenta a Ilha Grande aqui, os navios chegando, de cima da serra já se sabia, entendeu? É só descer, né, entrar na Mata Atlântica e dispersar esses escravos pelo vale. Né? E envolvidos nesse tráfico, o comendador, não sei o que lá, Alvim, o outro comendador, o barão de não sei das quantas, o outro barão, outro barão. Né? Grandes propriedades escravistas, 1000 escravos. Os Breves, por exemplo, Joaquim Breves e José Breves, eles têm fazendas em Angra dos Reis, e Bracuí é um porto que fica dentro de uma fazenda deles. Né? E eles têm contingentes de 1.500 escravos numa fazenda só. Né? Os mercadores, os agentes do tráfico de Luanda vinham passar férias de verão nas fazendas do Vale. Né? Ou seja, uma elite. O Sérgio Buarque de Holanda diz que nenhum café consegue enriquecer tanto, entendeu? Essa camada da elite, né? Do Vale do Paraíba, Fluminense ou Paulista. Ou seja, nenhuma economia de café consegue dar tanto dinheiro. Né? O que ele acha é que todos eles, bem ou mal, tinham um pé, uma mão, um braço, né, nesse movimento do tráfico. Né? Ou seja, a riqueza do café, né, a riqueza dos barões do café vem em parte desse envolvimento no tráfico. Né? Altos lucros. Né? A hora que acaba o tráfico, a hora que acaba a escravidão, as cidades entram num processo de declínio. Né? Bom, mas é isso. Então, agora, é um dado para a gente trabalhar, é um dado para a gente, né, ter em mente e lidar com isso. Né? O que acontece. Né? Depois, aqui de novo, né, é o mesmo, mas um resumo, né, para a gente ver um pouco qual é, né, ao longo dos três séculos e meio, né, qual é o destino do Brasil como um primeiro destino, né, seguido pelo Caribe inglês, né, depois o Caribe francês, né, depois a América Hispânica. Agora, a época também tem que ser considerada, né, porque se a gente pegar São Domingos, eu já disse para vocês, menos de um século de comércio de escravos intenso. Né? Ou seja, o Brasil teve os 3 séculos e meio. Né? Então, tem que levar em conta também
não é, essa dimensão temporal, né? Aqui, esse daqui é um pouco aquilo que eu estava dizendo, ou seja, de onde vieram esses escravos e quais as regiões africanas que sofreram mais essa sangria populacional, né? E a gente vai ver na tabela, né? Cada tamanho de bolinha significa, né, um volume de escravizados que vem exatamente dessas regiões, né? África Centro-Ocidental, Congo, Angola, né? Congo, Angola, né? É de alguma forma a região que está no topo, né, de fornecimento de escravos para o tráfico. Esse mapa, por exemplo, vem da base de dados, né? Ou seja, uma série de... Eles têm propostas de trabalho, né? E é legal fazer exercício com as crianças, né? Ou seja, uma possibilidade de um material que dá para fazer trabalhos. Aqui é o outro lado, né? Ou seja, aqui são as regiões fornecedoras de escravos, né? Divididas naquelas grandes regiões que a gente viu, Senegâmbia, Serra Leoa, Costa Barlavento, Costa do Ouro, Baía do Benim, Baía de Biafra, África Centro-Ocidental, África Centro-Oriental e as Ilhas Índicas, né? O destino, Europa, América, Estados Unidos, Caribe britânico, francês, América holandesa, América dinamarquesa, hispânica, Brasil, né? África e os totais, né? Por região, né? Então, saíram da Senegâmbia, no total 733 mil. Então, esses dados para a gente entender o outro lado, né? Ou seja, quais foram as sociedades que mais sofreram, né, as sangrias relacionadas ao tráfico de escravos, né? E de onde vieram os nossos escravos. E aqui você começa a fazer uma outra ponte, né? Entender, afinal das contas, quem são os nossos escravos, né? Ou seja, de onde vieram, de que sociedades vieram, de que estruturas sociais vieram, né? Ou seja, começar isso que eu falei no começo, que é dar face, né, aos grupos de escravizados, né? Começar a entender que existe uma distinção entre os escravos bantus da África Centro-Ocidental e os nagôs, os iorubás, né? A gente começa a chegar perto, né, de quem são esses homens e essas mulheres. Porque o objetivo de estudar o tráfico é esse também, né? Entender qual é, de que sociedade histórica vieram esses escravos, né? Porque a gente não pode pensar que os escravos vieram do nada, né? Porque um dos mitos é que a história da África não existe, né, antes da chegada dos europeus, e que esses homens e mulheres vieram de sociedades ahistóricas, né? Não, eles vieram de sociedades históricas, né? E a gente tem que estudar, né, esses escravos a partir dessa perspectiva. A gente não estuda a imigração italiana, a imigração alemã, a imigração, né, portuguesa, a imigração, né? E a gente não sabe que na época que houve a imigração italiana, a Itália estava assim, assim, assado, existia um problema de crise na sociedade, né? Existia uma carência de terra. Não sabemos isso, não sabemos que os grupos italianos que vieram para cá vinham de várias regiões, a Itália não era unificada, não é? Ou seja, existiam, não é, os toscanos, os napolitanos, os venezianos, os sicilianos, não é? E eles tinham tradições culturais diferentes, eles tinham uma culinária diferente, eles falavam de dialetos, não é? Ou seja, a gente sabe tudo isso, por que a gente não sabe, não é? Por que a gente não tem informações dos africanos, né? Ou seja, por que a gente não dá direito, mesmo que tenha vindo como escravizado, né? Ou seja, quem são esses homens e essas mulheres, de onde eles vêm, né? O mínimo, eu sei que é difícil, porque a gente não tem fontes, não tem relato direto, não tem, né? A gente só vai chegando, né, através da história,
um pouco mais perto dessa realidade, que é a realidade histórica dos grupos africanos que vieram para cá. Não é? Não adianta a gente dizer que o candomblé Nagô é diferente do candomblé Angola, ou é diferente, a capoeira Angola é diferente. Não é? A gente precisa entender quais as matrizes, não é, dessa diferença. Não é? Por que o candomblé, não é? O candomblé Nagô é diferente da Casa das Minas no Maranhão. Não é? Ou seja, de onde vem essa diferença? Não é? E como é que a gente trabalha isso historicamente? Não é? Então, é um pouco esse atrás desses números, né, que todo mundo vai dizer, ai, mas isso é muito quantitativo. A gente começa a chegar um pouco mais perto. Né? E tem gente que detesta números. Né? Então, o dado que impressiona de novo mais, né? Ou seja, de novo a gente tem uma informação impressionante, é que dos 5.532.000 escravos, 118, né, que vieram para o Brasil, né, 3.824.687 vieram da África Centro-Ocidental. Né? Então, depois, em segundo lugar, os escravos que vieram da Baía do Benin, né? Daquela costa dos escravos que eu já tinha falado, né? Da Baía de Biafra um pouco menos, ou seja, a gente tem pouca gente que vem, né, que sai dos portos da Baía de Biafra, né? Ao contrário, por exemplo, do que acontece com o Caribe inglês, uma alta concentração de escravos provenientes dessa região que é a Baía de Biafra, de onde vêm os ibos, os ibíbios, né? Os calabares. Né? A gente não tem uma tradição de escravos dessas nações, né? Muito forte aqui no Brasil. Né? Enquanto nos Estados Unidos, né? Se vocês falam, por exemplo, eu trabalho com Chinua Achebe, que é um ibo, né? Vocês falam desse mundo dos ibos, né? Nos Estados Unidos é alguma coisa muito próxima, né? E a gente fala, ai, que interessante, não, que legal, é muito legal e vale a pena, né? Mas entendeu? Os nossos escravos comem pouco inhame, né? E lá é o mundo do cultivo do inhame, etc. e tal, né? Então, começa a ter algumas, né? Se a gente for comparar os nossos Congos, Angolas, né? Quem que está próximo, um pouco próximo da gente, né? É o Caribe francês, né? Ou seja, as grandes concentrações de Congos e Angolas, né? Que foram, por exemplo, para o Haiti, né? Ou que foram, por exemplo, para Cuba também, né? Ou seja, essa similaridade é o fato, por exemplo, de existir Congos, né? Em Cuba e no Brasil, né? Ou em Cuba, no Brasil, né? Ou seja, nações de Congos, como eles se chamam, né? Ou então de existir, né? O nosso segundo lugar é aqui o Benin, né? Ou de existir, por exemplo, nações Nagôs e Yorubás, né? Em Cuba também, né? Então, são essas aproximações que a gente vai fazendo. Né? Mas o número de Congos Angola, então não adianta dizer que nós somos um país de Yorubás e de Nagôs, né? Ou seja, a nossa, digamos que, se existe uma tradição, não é, cultural, religiosa, não é, a nossa base é Banto, não é, como diz o Bob Slemes, né? É Congo-Angola. Né? Então, sabe? Então, a gente começa a pensar, não sei, eu pelo menos começo a pensar. A macumba talvez seja mais importante do que os ritos do candomblé. Os ritos religiosos da macumba, porque a macumba virou uma coisa pejorativa, mas não é. Entendeu? A macumba é uma religião. Só que foi virando coisa de gente bárbara, de gente, não é, sem religião, etc. Não, a macumba é tão importante, enquanto matriz de religião afro-brasileira, a macumba é tão importante quanto o candomblé.
né? Então, é um pouco essa, né? A música brasileira tem uma matriz Congo, Angola, não é? Extremamente importante que vai estar na base, por exemplo, da criação do samba carioca, do samba paulista, né? Ou seja, a tia Ciata, né? Porque continua aquela coisa de nagocentrismo, né? De achar que tudo é baiano, tudo, entendeu? Tia Ciata é uma ilha de, né? Mas o samba carioca é um samba que tem as suas matrizes na música da África centro-ocidental, né? Percussão e cuícas, e tem um aluno que estuda, né? Cuícas e instrumentos musicais, e ele vai buscando exatamente, né? Os nossos jongos, os nossos reinados do Congo, as nossas irmandades religiosas, né? Então é por aí que eu vou aproximando e já vou um pouco adiantando, né, o que eu tinha, né? Aqui não é? Ou seja, quais são as regiões africanas que mais forneceram escravos, né? E que, portanto, sentiram mais os efeitos do tráfico atlântico de escravos, né? E, de novo, a África centro-ocidental vai para quase que chega a metade dos escravos transportados vindos, né? Ou seja, se existe uma zona, não é? Uma região, sociedades onde a gente pode estudar, não é? Ou onde a gente deve estudar os impactos do tráfico, é sobretudo nas regiões como Angola, não é? Ou seja, é onde o efeito do tráfico foi mais devastador, não é? A sangria populacional é significativa, não é? Então é assim que eu penso um pouco, não é? O trabalho com os números, não é? E isso eu aprendi da minha professora Maria Odila, que parte, não é, das avaliações quantitativas para chegar nas compreensões mais qualitativas, né? Ou seja, de que maneira os dados podem te dar um primeiro indício para depois você trabalhar, né, as outras, né? Mas ele te dá um pouco uma base e aí você trabalha em cima, e, né, não estou defendendo a história quantitativa, né? Defendo uma história social que parta um pouco disso que são as evidências, né, ou as estimativas ou as ideias gerais. Esse é um mapa que a gente poderia ficar mais 5 aulas trabalhando, né? Porque esse é o mapa das movimentações internas relacionadas ao tráfico, não é? Ou seja, é um mapa chapado no tempo, ou seja, ele se refere, não é, ao século XVIII e XIX, ou seja, ele não tem muito essas variações, não é? Porque a gente precisa pensar que o tráfico envolvia diferentes sociedades em diferentes épocas, né? Então, se o Congo, por exemplo, é mergulhado no tráfico no começo do seu contato com os portugueses, depois ele consegue então o tráfico envolve, não é? Mas aqui são, não é, os povos vinculados ou que foram escravizados, ou, não é, os macuas, não é? Sendo exportados aqui por Quelimane, por Moçambique, por Quiloá, não é? Esse movimento de interiorização do tráfico, que é muito importante na África centro-ocidental, não é? Chegando ao grande império Lunda, não é? Que é um império africano do século XVIII, não é? Ou seja, formado no século XVIII. Não é? Então, essa coisa do tráfico se interiorizar, não é? Envolver reinos africanos como o Kassange, não é? E todos esses fluxos de populações em direção aos grandes portos, não é? Da África centro-ocidental, Benguela, Luanda, Cabinda, Malemba, Luango, não é? Então todos esses movimentos da região do Congo e da região de Angola, né? Angola
e esse interior. Né? O envolvimento de povos ovimbundos, ambundos, né? Do reino de Nidongo, do reino do Congo, né? Do reino de Luango, né? Os teques, os bobangis, que eu já falei, como intermediários. Então, toda essa movimentação interna, né? Que os historiadores estão começando, né? a compreender, né? Ou seja, a entender. Né? Porque Império Lunda a gente só começa a ouvir falar no final do século XVIII, ou seja, muita falta de informação. Né? Então, essa dinâmica, que é uma dinâmica importante para a gente, para o nosso, né, para a vinda dos nossos escravos, né? E essa dinâmica também na costa dos escravos, né, envolvendo, né, aqui o reino Axante, o reino Daomé, né, Oió, né, os povos marris, que são os embarcados, o Benin, né, Arushoku, que é o oráculo de Aru, ele fica aqui, exatamente aqui, isso daqui é um oráculo, né, Calabar, os portos, né, então, aqui na Costa do Ouro, Anamobu, né, aqui na Costa dos Escravos, o Idá, o grande centro do comércio brasileiro no século XVIII e XIX, principalmente. Porto Novo, outra grande comunidade de brasileiros aqui. Lagos, né? O porto de Boni. Né? Então, um pouco toda essa dinâmica, né? De povos, né? Escravizados e sendo escravizados, que significa, né? É um mapa base do Inicore, História da África, né? Volume 5, uma coisa assim. Aqui a gente pega aqueles dados e coloca no mapa, né? Ou seja, 44% dos escravos vieram daqui, né? De 39,4%, ou seja, a informação rendeu, né? Novas porcentagens, ou seja, chegamos num outro, né? Da Bahia de Biafra, 12,6%, escravos sendo desembarcados para as Américas. Né? Do Benin, 16%, da Costa do Ouro, 9,7%, da Alta Guiné, 12% dos escravos. Né? Então você começa a colocar esses dados no mapa para entender um pouquinho. Né? Isso significa, e aí que é o trabalho do historiador, né? Pensando e tentando desenhar, né, um pouco essa origem dos nossos escravos, né? Se a gente considerar que, né, as redes de comércio para o interior envolviam determinadas populações, né? As guerras que aconteciam no interior fabricavam escravos, né? Os mercadores ibos que agiam aqui na Nigéria, os viles que, né, se pressupõe que, né, dos portos da África centro-ocidental vinham Angolas, Benguelas e Rebolos, né? E todas as etnias daqui. Né? Do norte de Angola, principalmente da região do rio Congo, né, do rio Zaire, Congos, Malembos e Cabindas. Né? Da Baía de Biafra vinham Ibos, Ibíbios e Calabares. Né? Da Baía do Benin, Nagôs, Haussás, Ijexás, Pinas e Jejes. Da Costa do Ouro, Coromantis, Fantes, Achantes e Minas. Né? Da Alta Guiné, os Fulas, os Mandingas, né? Os Papéis, os Balantas, os Bijagós. Né? Então, a gente, é claro que não é uma coisa absoluta, não é? É um pouco pensando a lógica, não é, dos fluxos de escravização e de comercialização que existiam em cada. Se vocês pegam Paul Lovejoy, ele vai analisar cada uma das zonas na sua movimentação particular. Então, nessa zona, o que produzia mais escravos eram as guerras, é o processo de unificação do Daomé,
é o Benin. Não é? Aqui é a presença dos portugueses com seus portos em Luanda, ou seja, ele vai de alguma forma desenhando essas lógicas que são as lógicas setoriais. Não é? Aqui teve guerra, não é? De onde vêm os malês? Não é? Os malês vêm desses portos, né? Primeiro, os malês são muçulmanos, não é? Ou seja, eles são islâmicos, eles vêm de uma região da Nigéria islamizada, não é? Bom, eles vêm basicamente aqui, não é? Eles vêm dos portos da Costa do Escravo. Não é? No século XIX, o interior dessa região era marcada por jihás, não é? O Danfodio estava lá montando o seu califado, não é? E promovendo guerras santas contra aqueles muçulmanos que ele achavam que não seguiam estritamente. Não é? Isso quem explica é João José Reis, quando ele fala dos malês. Não é? Então, o que você está fazendo? Você está atribuindo, não é, a um grupo que vem dessa região características. Então você sabe quem são os malês. Você sabe que os malês são povos islamizados, que eles vieram por conta de guerras que aconteciam nesse norte da Nigéria, não é? Que uma parte desses muçulmanos eram letrados, não é? Que eles vêm fazer a sua guerra santa na Bahia, na Revolução de 35, não é? De 1835. Então, você começa a dar forma e começa a concretizar historicamente essa ligação entre África e Brasil. Não é? É assim que a gente trabalha um pouco. Não é? A gente sabe, por exemplo, que mandingas existe no Maranhão. Não é? A gente tem pouquíssimos mandingas no sudeste brasileiro. Né? Os mandingas vinham dessa Alta Guiné em direção ao Maranhão, porque os fluxos de correntes e a Companhia do Grão-Pará ligava dois polos, né, do comércio escravista, que era essa região da Senegante, onde a Companhia Pombalina do Grão-Pará tinha uma das suas sedes, né, e levava esses escravos mandingas para a região do Maranhão. Né? Existia uma dificuldade dos navios subirem, o Alencastro explica isso. Né? Então, a rota, né, era uma rota alta por causa de correntes marítimas, etc. Existe uma concentração de escravos mandingas na região do Maranhão, nesse norte do Brasil, e pouca presença dos mandingas no Rio de Janeiro, na Bahia, entendeu? Então, a gente vai chegando um pouco mais perto disso que é. Tem uma outra lógica, não é, que eu preciso... Não é, a sede, não é, da Royal African Company, que é a grande companhia britânica de comércio, era Fernando Pó. Fernando Pó é uma ilha que fica na Baía de Biafra. E era lá que a companhia fazia os seus negócios. Portanto, a presença de escravos, ibos, ibíbios, calabares, nos Estados Unidos, no Caribe inglês, né, vem dessa lógica que é a lógica do comércio de escravos. Né? Por quê? Porque os ingleses não iam trazer escravos para o Brasil. Né? Quem trazia escravos para o Brasil eram as companhias portuguesas, brasileiras, etc. A lógica mercantilista de exclusividade de fornecimento de escravos fazia com que os escravos da Royal African Company, que tinham as suas feitorias na região da Baía de Biafra ou os fortes na Costa do Ouro, não é? Levavam esses escravos para Jamaica, para Barbados, para as 13 colônias. Não é? Então, ali vocês têm uma concentração, que a gente já viu na tabela, não é? De escravos ibos, ibíbios, não é? Calabares, etc. A lógica do tráfico faz com que haja essa concentração. Último exemplo, a Baía de Todos os Santos, não é? Salvador, né?
reconhecidamente tinha uma ligação grande com a Baía do Benin, não é? Com as sociedades, com, não é? Agentes, né? E é só pegar Pierre Verger, fluxos e refluxos entre a Baía de Todos os Santos e a Baía do Benin, não é? E aí vocês veem que essa concentração, não é, de escravos nagôs, iorubás, não é, malês em Salvador decorre dessa ligação muito grande entre as duas pontas do Atlântico, não é? Entre o Xaxá, Francisco Félix de Souza, não é? E os seus agentes aqui em Salvador. Não é? Da mesma forma, e é o último exemplo, né? Rio de Janeiro e Angola e Benguela, né? O Alencastro diz que existe quase que uma avenida aberta, não é? Por causa dos ventos, por causa não é? Não é? É quase que uma grande avenida, não é? Ou seja, essa ligação Rio de Janeiro, Luanda, não é? Os caras de Benguela vinham comprar relógio no porto do Rio de Janeiro, não é? Ou seja, e o Brasil, a gente sabe, né? É uma movimentação rotineira, não é? São fluxos e refluxos. Então se compra, não é? Se vende escravos, não é? Africanos aqui, mas se vende também obis, não é? Obarás, pano da costa, não é? Sabão da costa, azeite de dendê, não é? Ou seja, todos esses itens que fazem parte do comércio baiano, não é? E que vem direto dos navios junto com os escravizados. Eu fiquei meio sem entender essa parte, assim, quando os iorubás, os nagôs começam a, mais ou menos em que época, em que momento especificamente, eles começam a vir para o Sudeste? Geralmente quando fecha o tráfico, não é? O tempo todo, não é? Na realidade o tempo todo, ou seja, não tem Minas Gerais aqui, não sei se vocês perceberam, né? Porque Minas se alimenta tanto do Rio de Janeiro quanto de Salvador, não é? Então os mercados mineiros não estão aqui, não é? Agora, o que a gente sabe é que a partir do momento... Então, esse é o limite do banco de dados, não é? Ele pega 2 pontos. O resto do que acontece aqui, ou o resto do que acontece aqui, você tem que trabalhar com outras informações e outros dados, não é? Outras fontes, não é? Se você quer entender o mercado interno de escravos no Brasil, você tem que usar outras fontes, não é? Você vai aprofundar, da mesma forma que se você quiser entender o comércio de escravos no continente africano, você tem que ir, não é? Então, são essas grandes aproximações, não é? Se diz que a partir do final do tráfico se intensifica o comércio interno, não é? E a vinda, não é? Como o Sudeste é o grande polo de desenvolvimento econômico, ou seja, o café demanda, não é? E não tem mais o suprimento do tráfico, não é? Ele vai ter que se alimentar dessas economias que estão em processo de empobrecimento, não é? Ou seja, a economia cafeeira começa a chupar, não é? Escravo que vem do Nordeste, escravo que vem da zona urbana, não é? Então começa um outro movimento, né? Os baianos veem, então, por exemplo, Tiaciata, essa migração dos iorubás para o Rio de Janeiro, geralmente segunda metade do século XIX, né? Que começa esse fluxo, né? Então, eu só estou falando de um segmento, né? Porque o Joseph Miller é o grande estudioso dessa região centro-ocidental, né? Ele estuda esse movimento de penetração das linhas do tráfico em direção ao interior, né? Ou seja, se capta escravo cada vez mais ao interior, quase que chegando, o movimento do tráfico da África Ocidental, né, e o movimento do tráfico da África Centro-Ocidental quase que se encontra
Ou seja, existem populações da África Central que ora são exportadas pelo Atlântico, ora são exportadas pelo Índico, né? Então o Miller estuda esse processo de aprofundamento. E o que ele diz é o seguinte: o tráfico acarreta uma enorme mobilidade de povos, né? Porque os povos não se fixam, né? Os povos fogem o tempo todo, porque a insegurança social, né, que existe nesses territórios, né, atingidos pelo tráfico é tão grande que às vezes provoca uma intensa mobilidade, uma errância, né? Eles se movem o tempo todo e eles vão se movendo e criando novas sociedades, né? Então o reino de Kassange, por exemplo, de Kassange é um reino formado pelos Imbangalas, que são povos nômades, né, que num determinado momento se fixam, né? Então existe a insegurança social provoca uma mobilidade muito constante. E logicamente que nesse processo de errância, de mobilidade, alguns grupos desaparecem, né? Ou seja, é alguma coisa muito móvel, né? É uma coisa muito... né? Às vezes vão para os altos planaltos, ou seja, conseguem locais de abrigo, né? Para conseguir resistir, né? a essa coisa voraz do tráfico, né? O que existe é essa errância, né? Essa transferência, né? Agora, a capital do reino do Nidongo é uma capital móvel, não é? A corte é aonde está a corte da Ginga, é onde está a rainha, onde está a líder daquele, não é? daquele reino, não é? Conforme ela se movimenta, a sua corte se movimenta e a capital do reino se movimenta também, não é? Então tem essa coisa das mobilidades e que eu acho que tem a ver. Não sei se... Acontece que essas populações, quando vinham, né, esse é o último capítulo, quando elas vinham, elas tendiam a se juntar, não é? Então, dessas muitas etnias que saíam da África, a tendência no processo da diáspora era desses africanos mais ou menos aparentados de se juntar e formar aquilo que a gente conhece como sendo as nações africanas das Américas, né? Ou seja, o processo de saída, né, da África e vinda para as Américas criava outras junções, que é o que os autores chamam das nações diaspóricas. Então, quando a gente fala dos malês, quando a gente fala dos minas, quando a gente fala dos nagôs, quando a gente fala dos iorubás, quando a gente fala dos bambaras, quando a gente fala dessas etnias, já são grupos étnicos maiores que congregam, não é, etnias que na África estavam relativamente dispersos. Então, a partir dessa diáspora, se cria, nesse movimento da diáspora, se criam as chamadas nações diaspóricas, né? Que é como esses africanos vão se organizar, não é? A partir do momento em que eles aportam, né? E reorganizam as suas vidas no contexto da escravidão, né? Então, a tendência da diáspora ou é a formação dessas grandes nações diaspóricas, né? O que a gente sabe é que os moçambiques, onde tem cenas, macuas, né, vêm dessa região. Os benguelas vêm, né, os benguelas, onde estão as várias né, vêm dessa. Os congos angolas, os ibos e os calabares, os nagôs e os malês, os jejes e os minas, os mandigas e os bambaras, não é? Ou seja, nesse processo de trânsito, de transposição, não é? A tendência é dos grupos africanos, das etnias se
e formarem as chamadas nações diaspóricas, né? Que vão estar mais ou menos concentradas, como a gente viu, não é? Ou seja, o tráfico, a tendência do tráfico, ao contrário do que se pensava há muito tempo, o tráfico não é muito dispersivo, não é? O tráfico, de alguma forma, por causa da lógica dele, por causa da própria lógica do comércio de escravos, ele tende a concentrar. Ele tende a estimular a formação disso que os autores chamam das nações diaspóricas, né? Cada uma das nações com as suas tradições religiosas, com as suas tradições festivas, não é? Com as suas línguas em comum, porque juntam-se, não é? Ou se aproximam etnias que têm, por exemplo, línguas aparentadas, não é? Ou que compartilham de uma mesma visão religiosa, ou que compartilham de uma mesma de uma visão de mundo, não é? Mais ou menos similar, não é? E aí são os Congos Angolas, são os Nagôs, são os Malês, não é? O gozado é que, por exemplo, quando vem, não é? Não é? Os Lucumis em Cuba, não é? Correspondem aos Nagôs de Salvador, não é? As santerias, não é? As regras de Osho, que chama, não, regras de, não é, que não é, é uma religiosidade ligada aos Lucumis, não é, que no fundo são os mesmos grupos que formam os Nagôs em Salvador, porque eles vêm de uma mesma região. Então, a nação diaspórica, não é, ela é um fenômeno transatlântico, porque ele implica na vinda, não é? E a gente pode começar a encontrar correspondências entre as nações africanas, por exemplo, em Cuba e no Brasil, não é? Em Cuba, no Haiti e no Brasil, não é? Os Congos, não é? Os Congos do Haiti, não é? São aparentados com os nossos Congos, não é? Nós não temos bambaras, não é? Como tem Nova Orleans, por exemplo, não é? Mas a gente tem Moçambiques aos montes, não é? E aonde estão os Moçambiques? Os Moçambiques estão no sudeste brasileiro, né? Porque os Moçambiques, né, os Senas, os Macuas, eles vêm na última fase do tráfico, não é? E eles vêm preferencialmente para as sociedades do sudeste brasileiro. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, não é? Então todas as festas relacionadas aos Moçambiques, não é, estão nessa cultura, não é, afro-brasileira da região do sudeste, não é? Os Congos, as Congasas, não é, elas são uma manifestação principalmente do sudeste brasileiro. O candomblé Nagô, o candomblé Yorubá, não é, está ali em Salvador, não é, porque reuniu esses povos que vieram nessa região. Não sei se fica ou seja, no fundo, se a gente for pensar, a gente não vai encontrar Nagô, não é, como a gente tem aqui no Brasil, na África. Porque o processo de diáspora é um processo que transforma essas etnias. A escravidão faz com que eles se juntem, não é? Que os afins se juntem, através das linhas de afinidade se juntem. É isso, não é? Então, quando a gente usa esse termo, nação africana no Brasil, não é? Em primeiro lugar, é um termo que vem do comércio de escravos. São os mercadores que dizem os escravos angolas são melhores do que os escravos Minas, porque eles são mais dóceis, porque eles são mais adaptáveis, porque eles trabalham melhor a agricultura, etc. Nagô é uma fera, entendeu? São rebeldes, não é? Então começa essa ideia de nação africana nas Américas, ela começa a ser estruturada a partir da lógica do tráfico, não é? Ou seja, existe uma preferência por escravos Minas, existe uma preferência por escravos Angolas. Então eu vou no mercado, não é? E eu vou buscar não é, aqueles contingentes que eu acho na minha cabeça, porque eu atribuo coisas, não é, a esses contingentes mais adequados ao tipo de serviço que eu quero.
Não é? Então, existe, não é, uma seleção, não é, a partir de nações, não é, usadas pela administração colonial, pelos mercadores, nações que são reconhecidas pelas escarificações que eles têm, não é? Então, pelas tatuagens e escarificações, como a gente vai ver nas figuras do Debré e do Rugentas, não é? É uma coisa comum a todas as Américas. Então, se aqui é nação, nos Estados Unidos é chamado de nation, na América Francesa de terre, não é? Ou seja, se batiza os escravos, não é? Com essas grandes denominações: escravo mina, escravo nagô, escravo, não é? Congo, Angola, não é? Essa contribuição, não é? São nações transatlânticas, ou seja, elas surgem a partir desse processo de diáspora. São nações diaspóricas, são comuns, geralmente, às várias sociedades escravistas das Américas, não é? E se juntam, não é? Apesar de ser um atributo que é dado pelo tráfico, não é? Os africanos se juntam a partir de afinidades linguísticas, afinidades religiosas, afinidades de visões de mundo, não é? Então, ao mesmo tempo que as nações são um elemento dado pelo tráfico, ele é apropriado pelos escravos africanos, não é? Que vão formar, a partir dessas nações, as suas associações religiosas, os seus cantos de trabalhadores, as suas irmandades, etc. Não é? Então, as nações africanas no Brasil fazem parte desse movimento que é o movimento geralmente uma identidade diaspórica, né? Eu me reconheço como mina, principalmente porque aqui eu tenho um bambara, e eu sou diferente desse bambara. Então, as afinidades e o processo de formação das nações é alguma coisa como os estudiosos de identidades étnicas e de etnogênese falam, né? Alguma coisa que se dá de forma relacional, né? De forma, não é? Eu sou um homem civilizado porque eu tenho você como bárbaro, como meu espelho, não é? Ou seja, a minha ideia de civilização se constrói em cima da ideia de barbárie, não é? A minha ideia de liberdade se constrói em cima, não é? da tua posição como escravo, não é? O Ocidente se constrói, o Oriente se constrói como um espelho do Ocidente, né? Que é o Said, né? E esse jogo complexo, né? Que eu fico falando aqui, mas não é? Ou seja, de que maneira a ideia de Oriente se constrói como um espelho do Ocidente? Como é que na realidade o que existe é a projeção da ideia de Ocidente em cima do Oriente, não é? Ou seja, a partir do contraste, né? A partir da coisa relacional, não é? O nós que se constrói em relação a eles, não é? Então, nós somos congos, não é? E a gente não quer que na nossa irmandade entre os africanos minas, não é? Eu não sei se vocês conhecem o tratado proposto, o Tratado de Paz. Ele diz assim, é um documento de um grupo de escravos rebelados, não é? Que estão colocando exigências para o senhor para voltar ao trabalho, não é? E eles dizem, se você quiser mariscar, mande os seus pretos minas, não é? Então, se você quiser que alguém vá, não é? Buscar marisco nos mangues, não é? Esse serviço é de Minas e não nosso, de nós crioulos, porque os crioulos são também uma nação, não é? Então, é esse processo super interessante que vai, não é? Então, no Brasil, quais são as principais nações africanas? Pegam Nina Rodrigues estão lá, não é? Ou seja, Arthur Ramos estão lá, não é? Essas nações africanas que fazem parte da história da sociedade escravista brasileira, não é? Jejes, nagôs, malês,
Minas e Mandingas. Né? Os jejes que vieram, sobretudo, do 19 e 20, vieram da Costa do Ouro, né? Falam uma língua aparentada, né? Falam dialetos ou subgrupos de uma mesma língua, que é a língua guibê. Cultuam os voduns. Né? Então, as várias subnações desse grupo, que são os jejes, né, têm em comum o culto dos voduns. A língua ligada a essa grande família linguística que é o guibê. Não é? Entre eles estão os marris, os savalus, os mundis, os agolins. Né? Entre os nagôs, vindos da costa dos escravos, são povos que falam as línguas iorubás, né? Que cultuam os orixás, né? E entre eles existem os oiós, os ifés, os ijexás. Né? Em Cuba são os chamados lucumis. Né? Os malês, quem são? Grupos islamizados que vêm de uma região mais ao norte dos nagôs. Né? São muçulmanos em sua, né, de várias etnias, mas compartilham uma mesma religião, uma mesma crença. Né? Os minas, da Costa do Ouro, né, falantes de línguas acãs, são os fons, fantes, achantes e tunis. Os mandingas, vindos da Senegâmbia, estabelecidos sobretudo no Maranhão, entre eles os bambaras, os fulas, os bobangis. Né? Então, acho que é essa lógica que a gente precisa pensar. Né? Cada uma das nações, e eu acho que agora... e aí os nossos congos angolas, que aí, não é? Como eles são 48% dos escravos, não é? Ou seja, eles vêm com tudo, eles são os grupos bantus, não é? Que o Bob Slemes trabalha, não é? Vêm dos reinos de Nigoio, Luango e Congo ao norte, vêm do Nidongo e dos enclaves portugueses de Luanda, Benguela e dos portos do norte, entre eles benguelas, monjolos, cabindas, rebolos, quiçamas, né? Falantes das línguas bundas, né? Que é assim que se chama, línguas bundas, né? Umbundo, Kikongo e Quimbundo. É verdade, línguas bundas. São as línguas bantus, né, que formam, né, e segundo Bob Slemes, todos eles de alguma forma se entendem, né, e compartilham cultos similares e compartilham uma visão de mundo, ventura e desventura, né, compartilham um monte de coisa e criam no Sudeste brasileiro uma cultura de base banto, né, macumbas, não é? Congos, irmandades religiosas, Nossa Senhora do Rosário, não é? As congadas, os jongos, não é? Esse português lotado de palavras quimbundos, não é? Ou seja, esse nosso português brasileiro, não é? Lotado de palavras quimbundas, não é? Não é? Xodó, caçula, o que mais? Xodó, milhares, né? Moleque, e aí vai, né? O que é isso? É uma base, não é? Linguística, não é? Quimbundo, não é? Que está na base do português falado no Brasil. E que os autores dizem que é brasileirismo. Mas não é, são africanismos, né? São palavras que a gente meganha, cangaço, essas palavras ligadas, fuzuê, bagunça, quizumba, ou seja, essas palavras vinculadas à questão da violência, não é? Meganha, não é? Então, ligado à questão da violência, ou a questão ligada à afetividade, né? Xodó, babá, né? Caçula, e ali vai, né? Então, essa presença tão intensa dessa língua, né, dessas línguas, né, vindas do Congo Angola, que a gente, né, precisa ensinar para os nossos alunos, né, para as crianças, e, né, assim, o quanto
de africano. E por que a gente não precisou de uma língua crioula, né? Por que a gente não tem um pidgin? Por que a gente não tem um crioulo no Brasil? Né? Por que não tem como tem em São Tomé, quando não tem... Né? Ou seja, né? No fundo a gente não precisa, porque a presença quimbunda e umbunda é tão grande que a gente não precisou fabricar, eu pelo menos, né? É uma questão que o Bob Slane coloca, né? Eu não sei responder porque eu não sou linguista, né? Então é uma coisa mais complexa, né? Os etnólogos, os antropólogos, os historiadores entram, é o campo religioso, né? Ou seja, essas religiões de matriz, né, que eles chamam de matriz, as religiões afro-brasileiras, né? Mas eu acho que existe uma incorporação desses saberes na questão da música, dos instrumentos musicais. Eu acho que cada vez da língua, eu acho essa questão da língua uma coisa, né? E isso desde a época dos primeiros dicionários de africanismos na língua portuguesa, né? Macedo Soares, né? Afrânio Peixoto. Então, existe uma questão da oralidade que eu acho que está começando a surgir, não é? Estudos a respeito de contos populares, não é? Essa coisa dos contos de animais, de música. Eu sou muito positiva, eu acho que cada vez mais de cultura material, de instrumentos musicais, não é? E mais do que isso, de visões de mundo, não é? Ou seja, é claro que a religiosidade popular brasileira está impregnada de elementos do catolicismo popular, mas junto com o catolicismo popular existem trilhões de crenças e a gente acredita, não é, piamente em determinadas, não é, em determinadas crenças que vêm desse universo, não é, religioso, né? A Petronília ontem estava dizendo, né, um dos traços da espiritualidade africana, não é, essa não distinção entre os níveis do religioso e da vida cotidiana. E eu acho que a gente tem isso muito impregnado, não é? Ou seja, uma fitinha do Bonfim é uma coisa legal, sabe, um negocinho para mal olhado, sabe, um respeito não é, pelo depósito de oferendas na esquina, não é? Eu acho que a gente tem isso muito. E eu acho mais coisas, mas aí é uma coisa, né? Eu acho que essa sagacidade que a gente tem com palavras, com subentendidos, com meio entendidos, não vem de uma cultura ibérica. Entendeu? É interessante porque, não é, se você vai para Portugal, né, eles têm uma coisa com o estritamente falado, né, e a gente tem uma coisa do subentendido, da ironia, eu não sei, eu acho que uma parte disso vem, não é, vem do jongo, sabe, vem dessa brincadeira com as palavras, não é? Dessa coisa da ironia. Agora, eu não sei se isso não é um jogo de cintura, não é? Que a gente acabou ganhando dos africanos, né? Ou seja, essa coisa né? Não sei, essa coisa corporal, essa coisa da música, essa coisa, entendeu? Essa sensibilidade do corpo, não é? Eu espero que sim. Aqui são os locos onde essas nações se manifestam, né? Ou seja, as nações africanas, elas podem estar manifestadas, por exemplo, na história colonial, em milícias militares, ou nas irmandades religiosas, né? Então, por exemplo, a Irmandade de Bom Jesus dos Martírios de Cachoeira, fundada em 1765, era uma irmandade jeje que não admitia africanos de outros grupos. Né? A Irmandade dos Crioulos, né? A Irmandade do Rosário, os cantos de ganhadores organizados também por nações, né? As casas do candomblé, o candomblé Angola, o candomblé Queto, o candomblé, né? Ou seja, essas variações. Né? E aqui um pouco
um pouco a maneira pela qual, não é, os autores, os dois grandes, não é, Rogendas e Debré, não é, e como é que eles vão registrando essa diversidade étnica, não é, essas diversidades, não é, entre os africanos que eles vão encontrando nas ruas. Não é? Um elemento principal são as escarificações que eles portam, não é? ou então a maneira dos penteados, as roupas, não é? Ou seja, como as diversas nações, não é? Não é? Vão se manifestando. Não é? Essa é uma mulher mina, não é? Peguei aqui, não é? Ou seja, de que maneira isso está presente na maneira pela qual a gente, né, os grupos negros se pensam. Né? Então, isso aqui é a autobiografia do Luiz Gama, né? Uma carta que ele faz, né, onde ele fala um pouco da autobiografia dele, né, que todo mundo conhece. Né? Aí diz, sou filho natural de uma negra da Costa da Mina, Nagô de nação, afirmava Luiz Gama. Além disso, Luísa Marim trazia indicado em seu nome o topônimo de uma etnia da região Marri. Não é? A Luísa Marim era Marri, provavelmente era Marri. Não é? Então, a Luísa é Marri, não é? Como a etnia africana de onde ela vem, não é? Ela é Nagô de nação, ela vem da Costa da Mina e ela é africana. Ou seja, ela incorpora esses múltiplos níveis de identificação sem anular ou seja, são identidades que não se confrontam. Não é? Ela incorpora todas essas, não é? Ou seja, ela vem da Costa, ele diz, né? Ela vem da Costa da Mina, ela é Nagô de nação e ela se chama Luísa Marim, né? Ou seja, essa coisa de como que os africanos, né? E isso é como uma constante, né? Ou seja, nos interrogatórios criminais vocês vão ver lá, né? Eu sou Joaquim de nação Nagô, eu sou Joaquim de nação Mina Nagô, eu sou Congo Angola, entendeu? Eu sou Benguela de nação. Então, essa coisa da autoatribuição, né? Que é uma constante. Aqui também é uma representação aqui do Debré, né? E a maneira pela qual ele ia captando essas diferentes nações, né? Nas vestimentas, nos atributos físicos, na maneira de fazer os penteados, né? Nas incisões que eles traziam nos rostos, na maneira, né, na vestimenta, nos colares, nos pingentes, como é que essa ideia da nação estava, né, difundida. Aqui a mesma coisa, ou seja, negros de diferentes nações na percepção do Debré, não é? E entre carregadores, né, do Porto do Rio de Janeiro, como é que ele vai apreendendo essa diversidade, que é uma diversidade constitutiva, né, das nacionalidades africanas nas Américas. Tá bom? Obrigada, gente.